Você tem problema nas suas estimativas do seu time, como, por exemplo, entender o que é um PMG? Então, se para o seu time um P são 3 dias, 3 semanas, 2 horas, o M é 5 dias, um mês, enfim, você ainda está nesse processo de amadurecimento e você quer encontrar algo que te ajude a formatar aí as suas estimativas do seu time e calibrar e entender ali a expectativa de quanto tempo vai durar uma determinada estimativa. Confere aqui nesse vídeo que a gente vai te mostrar até o final uma forma de ter isso na palma da sua mão. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira. É um prazer estar aqui com você no nosso canal de agilidade, no nosso canal aqui, nosso centro de agilidade, que é o Agilidade Mais, onde a gente compartilha tudo no universo ágil e de negócios para você que gosta desse tipo de conteúdo. E para você que é novo aqui, já se inscreva, já deixa o seu like aqui, já compartilhe também se você já é recorrente também do canal, porque são vocês que me ajudam aí e me incentivam a continuar produzindo conteúdo dessa natureza. E hoje a gente vai falar de algo extremamente difícil, que é a parte das estimativas, tá? Então, como que eu posso utilizar a estatística ali, a probabilidade descritiva, né? Ela é bem simples, tá? A gente tem uns parâmetrozinhos que eu vou explicando ao longo desse vídeo, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra, tá bom? Então, vamos lá aqui pro meu exemplo, tá? Então, a gente tem aqui a parte de Gauss, né? Então, basicamente, é uma distribuição normal, tá? Então, eu vou até ler aqui um trechinho, que a distribuição normal é um modelo bastante útil na estatística, e não seria uma surpresa, pois a soma dos efeitos independentes ou efeitos não muito correlacionados deveriam, se houvesse muitos desses, se distribuir normalmente, sempre sujeito a certos pressupostos. Então é uma coisa bem antiga, em que você já tem aí a frequência atrelado à probabilidade, tá? Então vamos lá para o nosso exemplo aqui, rápido, tá bom? Então, já colocando a mão na prática, a gente tem aqui várias informações, tá? Mas vamos deixar essa parte aqui que estou grifando de lado por enquanto. Vamos focar aqui em que eu vou determinar as estimativas das tarefas do tamanho P, tá bom? Então, eu tenho aqui, basicamente, são 70 tarefas, né? Que foram classificadas como P. E eu tenho aqui o tempo estimado delas. Por enquanto, a gente vai trabalhar com essas 3 colunas, tá? Se você aí quer se aprofundar mais, deixa o seu like, coloca o seu comentário aqui, para que a gente aí utilize o tempo executado e consiga fazer um match entre o que o time está estimando com o que realmente foi realizado. E a gente consegue extrair outras informações dessa próxima análise no próximo vídeo, tá? Mas tendo aqui como base, a gente vai utilizar essas 3 colunas. E o que a gente precisa para fazer a distribuição normal, tá? A gente precisa retirar o mínimo, tá? E a gente está usando essa formulazinha aqui de mínimo, tá? Do Excel. O máximo, fórmula máximo do Excel também. A média, fórmula média também, aí da nossa distribuição. O tamanho, então qual que é o tamanho da minha amostra, qual que é o tamanho dessa foto que eu tirei aqui? Ele tem basicamente 70 itens, então se a gente for lá embaixo, são 70 itens que nós temos, tá? A nota de corte das classes, né? Aonde vai ser quantas classes a gente vai ter que ter, né? Então aqui a gente faz sempre a raiz do tamanho. Geralmente é um balizador muito bacana, é o que é utilizado nessa estatística, que a raiz do tamanho são quantas classes a gente pode ter para se obter uma distribuição normal. Como aqui deu 8,3, a gente não existe 0,3 de uma barra. Então a gente não joga para cima, a gente sempre tende a arredondar para baixo, tá? Então a gente vai definir no final o 8 classes, aqui é apenas o número 8, como você pode observar aqui, tá? O incremento. O que é o incremento? O incremento é de quanto em quanto vai ser evoluído aí cada nota de corte para cada barra, tá? Então aqui no incremento a gente tem uma formulazinha simples, tá? Então a gente tem aqui o máximo menos o mínimo, tá? Dividido pela quantidade de classes. Basicamente é isso. E por quase que uma coincidência, a gente tem aí um incremento de 1, tá? Isso
padrão também. E aqui o desvio padrão, ele também é uma fórmula que a gente tem aqui, que é o desvio padrão normal, que mostra o quão disperso está a nossa distribuição, que a gente vai ter que normalizar ela, a fim de que a gente tenha aí uma distribuição normal. Então aqui isso informa para a gente o quão disperso está as estimativas que o time está fazendo aí em horas, tá? Não se esqueçam que a gente tem aqui, tá até meio apertadinho, mas a gente tem um Hzinho aqui de horas, tá bom? Então, com base nessas informações, o que a gente faz? A gente aqui coloca as 8 classes, né? Conforme está sendo mandado, ok? Até aí, tranquilo. A nota de corte, então, o que é a nota de corte? É basicamente, a gente tem aí o mínimo, né? Porque tem que começar da base, mais o número da classe, que é o número 1, multiplicado pelo incremento, que também é 1. Então, a nota de corte já de início é 2, tá? E assim sucessivamente, é só você arrastar aqui e prender na fórmula o mínimo e prender na fórmula o incremento. E aí ele sempre vai variando aqui a classe que a gente está utilizando. Com isso a gente arrasta aqui de forma tranquila e é aplicado para todos. Muito bacana. Eu vou deixar até pintadinho de verde aqui. Com isso a gente tem que definir a frequência. Em que frequência a gente tem de 0 a 2? É o que está aqui. Em que frequência cai entre 2,1 e 3? Em que frequência cai de 3,1 a 4? E assim por diante. Tudo bem? Então é dessa forma aqui que a gente vê. Então, aqui basicamente a gente faz, a gente tenta calcular a frequência. Então aqui tem uma fórmula bem simples de frequência. Então, qual que é a frequência? Dentro da minha distribuição, que é a minha coluna C, eu tenho aí nessa matriz aqui qual que é a frequência que cai em cada uma. Então, de 0 a 2, de 2,1 a 3, e aí você aplica essa fórmula, e essa fórmula aqui, ela é feita para todo esse conjunto. Basicamente, você grifa todos aqui, escreve essa fórmula, dá um Ctrl Shift Enter, e ele vai aplicar para todos na sua distribuição. Posso até fazer aqui um exemplo para vocês. Acho que ele não vai nem deixar eu alterar, porque ele é uma... Vou fazer aqui para vocês. Vou pegar aqui. Ctrl X. Tá vazio. Basicamente você vê que ele até ficou vazio aqui. Eu vou até aplicar essa fórmula aqui junto com vocês. Então, vou dar um Ctrl V aqui, que é a fórmula. Eu não posso dar assim isolado, senão não vai funcionar, tá? Então eu tenho que grifar todos eles, que eu quero ter como informação. Clicar aqui em cima, lá na fórmula. Colocar essa fórmula. Ctrl Shift Enter. Ele vai aplicar para todos eles. E você já vê ali embaixo que o gráfico voltou a aparecer, tá? Então ele é bem tranquilo. Então ele mostra aqui que entre 4, na classe 4 e 5, que é entre as atividades 5 horas, né? 5 horas até mais ou menos 6 horas é onde tem a maior ocorrência, tá? E dessa forma a gente tem aqui um gráfico que mostra essa distribuição acontecendo, né? Então, quando a gente vem aqui para baixo, a gente vai trabalhar de probabilidade. Então, basicamente aqui, o que a gente utiliza é, com base a média e essa distribuição, né? Então, quando a gente faz essa continha aqui de frequência, o que ela é? Ela é basicamente o valor da média, tá? Menos o desvio padrão. Tá? Ela é essa ideia aqui. Quando a gente vai caminhar para a esquerda. Quando a gente vai caminhar para a direita, a gente está falando que é a média mais o desvio padrão. Ok? Então, aqui eu sempre tenho a média mais o desvio padrão. A média menos o desvio padrão. Se eu quiser pular mais uma casa, eu faço da onde eu estou menos o desvio padrão de novo. Tá? E aí eu vou montando essas caixinhas, tá? É claro que aqui a gente está falando de horas e a gente está focando muito mais em horas exatas também, tá? Então a gente fez esse arredondamento aqui, mas basicamente é dessa forma aqui que ela se comporta, tá bom? Então a gente tem que sempre
levar isso em consideração, tá? Então, quando a gente fala que a gente quer 68% de probabilidade, tá? Eles vão estar aqui nessas casas, nessa parte de verde aqui. Por quê? Porque 68% dos casos caiu aqui entre 4 e 7, tá? Então, dessa forma, ele vai cair entre 4 horas e 7 horas, tá? Pô, Mati, como é que eu sei que é hora e não é classe, por exemplo, não tá me confundindo, tá? Aqui, ó, você tem duas casas decimais, tá vendo? Então, é um campo calculado. Lembra que a classe, eu que fui preenchendo. O corte aqui é um campo calculado, tá bom? Mas também você pode clicar aqui no seu gráfico, com o botão direito, selecionar dados. Aqui nessa parte do horizontal, você tem aqui os valores, tá? Você pode digitar aqui, você está vendo que está exatamente a nota de corte, tá bom? Então, dessa forma, você consegue ter 68% de probabilidade. Então, quando o seu time fala é P, 68% dos casos é entre 4 e 7 horas. Quando o seu time também fala que é P e você quer ter mais certeza quando o pessoal for estimar e na hora que você for fazer um roadmap, for fazer ali um encadeamento de atividades dentro da sua própria sprint, que você quer ter mais certeza, bom, vai de 2 a 9. Bom, Mati, o que é esse 2 a 9? Bom, esse verdinho aqui, eu fiz exatamente essa continha aqui, tá? Foi exatamente essa continha que a gente faz. Pro azulzinho, é a mesma coisa, só que a gente vai pegar o valor em que a gente parou. Então, a gente vai pegar aqui esse mesmo valor, por exemplo, tá? E vai fazer o desvio padrão. A gente vai fazer aqui. A gente vai somar 2 vezes o desvio padrão e tirar da média. Basicamente, a gente vai fazer isso, tá? O que é a mesma coisa para quando a gente quer para mais. Tá? Então aqui a gente tem também o azulzinho. Eu não tenho esse azulzinho aqui fácil. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Então você tem essa forma de se fazer, tanto para mais quanto para menos, tá? Não esqueçam. Então, se você quer ter 95% de chance, ele vai estar aqui dentro. Entre 2 horas a, né, que aqui é desde quase 1 hora, né, que a gente tem alguns registros aqui, até 9 horas. Pô, Mati, por que não é 100%, sendo que basicamente todos eles estão nessa distribuição? Porque você tem uma chance aí de ter um erro, tem uma chance aí de algo estar fora dessa curva normal. Então, um pouco maior seria 99%, que seria fazendo a mesma regrinha aqui, só aqui, novamente, adicionando aqui mais um desvio padrão. Aqui seria para ir para mais e para menos, tá? Vamos sempre lembrar disso daí, tá bom? Então, é dessa forma aqui que a gente consegue ter aí um entendimento de, poxa, ok, eu tenho aqui 68% de probabilidade que ele está aqui. Poxa, como é que eu posso fazer para o meu time em que eu tenha 68% de probabilidade em 6? Ou só 6 e 7, ou só 6 e 5? Porque eu vou estreitando essa curva. Eu vou deixar ela com um pico cada vez mais alto. Com isso, eu consigo ter uma assertividade maior. Dessa forma, gente, a gente consegue entender aí como que a gente pode trabalhar com o nosso time. Então, o que a gente tem que fazer para o nosso time ter mais previsibilidade? Como que eu faço em que a probabilidade de 68%, 95% ele seja cada vez mais enxuta? Eu tendo uma assertividade mais garantida, uma coisa mais exata. E eu só consigo isso fazendo diversos testes e tendo uma grande maturidade. E sempre reforçando no time em que o P é uma atividade com características A, B, C. São características óbvias, características padrões em que todas as histórias P vão seguir. E você vai ver que ao correr das sprints, isso vai sendo criado um padrão. E dessa forma você consegue ter mais assertividade quando você vai fazer uma tarefa P. Isso também vale para M e para G, tá? Então, você também pode utilizar dessa forma. E se você gostou desse tipo de conteúdo, a gente tem até, inclusive, o Agilidade Mais na parte de consultoria, em que a gente faz esse tipo de análise, tá? Então, o tipo de análise é feito pela gente, tá? Do Agilidade Mais aí na parte empresarial e também na mentoria, se você precisar. A gente faz esse tipo de trabalho junto com você. Essa planilha ela fica disponível para você. Então, se você quiser ter uma mentoria
E ter esse tipo de informação, esse tipo de planilha, ter esse tipo de conhecimento estatístico, que é muito importante, se junte aí a um grande grupo que faz mentorias comigo e que tem acesso a esse tipo de conteúdo e muito mais. E se você também for uma empresa, a gente também tem portas abertas aí para um assessment de agilidade, tá bom? E você que está aprendendo agora, está chegando agora, está aprendendo pela primeira vez, recomendo você a entender um dos primeiros vídeos nossos aqui, do Scrum, do Kanban e outras métricas, e também aí ter o nosso acesso a Udemy, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado, até a próxima e tchau!